Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2 comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós faremos uma revisão sobre o nosso conteúdo da avaliação do quarto período. Nós vamos iniciar aqui falando sobre polígonos inscritos e circunscritos na circunferência, tá? Um polígono inscrito na circunferência é aquele cujos vértices pertencem à circunferência. Se vocês observar, os polígonos se encontram na região interna da circunferência, tá? E os seus vértices coincidem aqui, no caso, com a extremidade da circunferência, certo? Então, nós dizemos aí que o polígono está inscrito na circunferência. Nós temos aqui um triângulo equilátero inscrito na circunferência. Aqui um triângulo não regular, né? E aqui um pentágono regular inscrito na circunferência, certo? Uma das propriedades dos polígonos regulares é a de que sempre que possível traçar uma circunferência passando por todos os seus vértices. Ou seja, qualquer polígono regular que tem os lados com as mesmas medidas pode ser inscrito em uma circunferência, tá? O ângulo que tem vértices no centro da circunferência e seus lados passam por dois vértices consecutivos chama-se de ângulo central do polígono. Por exemplo, aqui nós temos um triângulo equilátero, tá? E do centro desse triângulo nós traçamos aqui três raios da circunferência, que coincidem exatamente com os vértices do triângulo. Esses três raios dividem a circunferência em três setores de mesma medida, né? Então é como se eu tivesse dividido aqui 360 graus, que é a volta completa na circunferência, em três partes iguais. Esse ângulozinho aqui nós chamamos de ângulo central. Para determinar o seu valor, nesse caso, basta dividir 360 por 3, que dá 120. Professor, e se fosse outra figura, se fosse um quadrado, por exemplo, inscrito na circunferência? A gente observa que a partir do centro do quadrado, a gente pode traçar quatro raios. E esses quatro raios dividem a circunferência em quatro partes iguais, tá? Se as quatro partes são iguais, então eu divido 360 por 4, que dá 90. Se fosse um hexágono, eu dividiria 360 por 6, que dá 60 graus. Então, para resumo da história, para se determinar a medida do ângulo central de um polígono inscrito na circunferência, basta dividir 360 graus pelo número de lados que essa figura possui, tá certo? Essa é a equaçãozinha que nós vamos utilizar para se determinar o ângulo central de um polígono regular inscrito, tá? 360 dividido pelo número de lados. No caso de um polígono regular de n lados, como você calcularia a medida do ângulo central? Como eu falei para vocês, né? É só pegar 360 e dividir por n, que é o número de lados, tá bom? Então nós temos aqui, por exemplo, alguns polígonos circunscritos na circunferência, né? Diferente dos inscritos que nós vimos anteriormente. Os polígonos circunscritos, os lados desses polígonos tangenciam a circunferência, ou seja, tocam em um único ponto da circunferência, cada lado, né? Então esse quadrado aqui toca cada ponto da circunferência, cada lado do quadrado toca em um ponto da circunferência. A circunferência se encontra na região interna do quadrado. Esse quadrilátero, na verdade, não regular também faz a mesma coisa. Já esse hexágono regular, né, também tangencia, cada lado do hexágono tangencia a circunferência em um ponto. Então essas três figuras aqui são chamadas de circunscritas na circunferência, tá bom?
Outra propriedade dos polígonos regulares é que é sempre possível traçar uma circunferência que tangencia os seus lados, ou seja, todo polígono regular também pode ser circunscrito a uma circunferência. Tanto podem ser inscritos, como podem ser também circunscritos. Tá, pessoal? Vamos falar agora sobre posições relativas, né? Antes de falar de posições relativas envolvendo circunferências, a gente deve saber que a distância entre dois pontos não coincidentes, que não estão na mesma localização, é igual à medida do segmento de reta que liga esses dois pontos, tá? E a distância entre uma reta e um ponto que não pertence a essa reta é um segmento de reta perpendicular a essa reta, ou seja, é um segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus com essa reta, tá? Essa é a distância do ponto à reta. Com relação a ponto e circunferência, nós temos aí três tipos de posições relativas, tá bom? O ponto, ele pode ser interno à circunferência. O ponto, ele pode pertencer à circunferência. E o ponto pode ser externo à circunferência, tá? Quando é que o ponto é interno à circunferência? Bom, visivelmente é quando ele se encontra dentro da região interna da circunferência. Mas isso tem uma consequência. Quando ele se encontra dentro da região interna da circunferência, a distância do ponto até o centro da circunferência, que a gente está chamando de D aqui, é menor do que o raio, tá? Olha só, a distância do ponto ao centro da circunferência é menor do que o raio. O ponto pertence à circunferência quando ele se encontra na extremidade da circunferência. Nesse caso, a distância é exatamente igual ao raio. E um ponto é externo à circunferência quando ele se encontra na região externa da circunferência. Mas, algebricamente, a distância desse ponto até o centro é maior do que o raio da circunferência, tá certo? Então essas três situações aqui têm que ser observadas para se determinar a posição relativa entre um ponto e a circunferência, tá bom? Já a posição relativa entre reta e circunferência. A reta ela pode ser tangente, ela pode ser secante ou ela pode ser externa à circunferência, tá? Quando é que ela é secante à circunferência? Ela é secante quando ela toca a circunferência em dois pontos. Visivelmente dá para a gente perceber aqui, né? Consequência, a distância da reta ao centro da circunferência é menor do que o raio. Aqui, distância da reta à circunferência é menor do que o raio. Quando a reta ela é tangente à circunferência, ela toca a circunferência em apenas um ponto. Aí nós dizemos, no caso, que a distância do centro à reta é exatamente igual ao raio. E a reta é chamada de externa quando ela não toca a circunferência, tá? A consequência é que a distância do centro da circunferência à reta é maior do que o raio, tá ok? Por exemplo, ó, considere uma circunferência de centro O e raio medindo 5 centímetros. E também a reta R tangente a essa circunferência. Qual é a distância entre o centro da circunferência e a reta? Se a reta é tangente à circunferência, significa dizer que a distância do centro à reta é exatamente igual ao raio. Então, se o raio mede 5 centímetros, a distância entre o centro da circunferência e a reta também será de 5 centímetros. Então, observe que necessariamente a gente não precisa ter a figura para resolver esse tipo de problema. Basta conhecer, né,
as definições de cada posição. Vamos falar sobre a área do círculo, tá? Nós vimos que, ao reunir uma circunferência e todos os pontos que estão em seu interior, obtemos um círculo, né? Aqui, se nós pegarmos um ponto e reunir todos os pontos equidistantes a ele, que possuem a mesma distância, que no caso é determinada pelo raio, nós criamos exatamente a figura geométrica conhecida como círculo. Nós temos aqui a região interna e nós temos aqui a circunferência, que é o contorno, né, desse círculo. Tá? Como é que a gente pode determinar a área desse círculo? Para fazer isso, nós temos aqui a seguinte ideia. Vamos pegar esse círculo e dividir em 18 partes, como se fosse 18 pedaços de pizza, né? Tem que ser uma pizza muito grande, tá? E eu vou reunir esses pedaços como se fossem um paralelogramo, né? Não é paralelogramo porque as duas bases aqui não são retas. Na verdade, são partes da circunferência, tá? Só observem que isso aqui é metade do arco da circunferência, isso aqui também. Como é a metade do arco da circunferência, então é 2πr, que é o comprimento da circunferência completo, dividido por 2, tá bom? Então eu posso até cancelar esse 2 com esse 2, e essa base aqui vale πr. Enquanto a distância aqui entre as duas bases é exatamente o raio do círculo, tá bom? Para calcular a área de um paralelogramo, basta multiplicar a base vezes a altura. A base é 2πr sobre 2, vezes a altura, que vale r. Cancela esse 2 com esse 2, como eu falei para vocês. Vai sobrar πr vezes r. πr vezes r, r vezes r dá r ao quadrado. Dá πr ao quadrado. É com essa equaçãozinha aqui que nós vamos determinar o cálculo da área de um círculo, tá? Qualquer círculo vai ser calculado, terá a área calculada por essa equaçãozinha aqui, tá bom? Por exemplo, calcule a área de um círculo cujo raio mede 7 centímetros. Para calcular a área do círculo, na verdade, eu só preciso da medida do raio, porque o valor de π nós sabemos que é uma constante, né? Com a aproximação de duas casas decimais após a vírgula, é 3,14. Então, o valor de π é 3,14, vezes o raio, que vale 7 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49. Primeiro a gente resolve a potência, né? 49 vezes 3,14 dá 153,86 centímetros quadrados, aproximadamente, tá? Essa é a área desse círculo, tá bom? Então, turma, essa foi a nossa revisão. Dê uma olhadinha nas atividades de vocês, que nós resolvemos até hoje, sobre esses assuntos, tá? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.